Boa tarde a todos. Que a paz do Divino Mestre possa nos envolver a todos, que, emanados nesse sentimento de amor e de fraternidade que nos une, estejamos aqui de coração e mente abertos para acolher esse dom divino que, creio, é o que todos aqui buscamos. Talvez seja essa, de fato, a mais fundamental das buscas humanas. A busca por esse sentimento, por esse estado de espírito que convencionou-se entre nós chamar paz, e que Jesus optou por chamar em seu Evangelho aquele que é o cerne da sua mensagem, do seu anúncio, da sua boa nova, o reino de Deus. A conexão, a manifestação, o sentimento da presença divina em nós que se traduz nesta paz, na serenidade de espírito, no equilíbrio, na maneira de nos conduzirmos pela vida, de modo a, vencendo os obstáculos, manter sempre os olhos no futuro grandioso, amoroso, que nos espera, que nos aguarda. Talvez por isso define Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 101, que em verdade estudamos todos nós com Cristo a ciência divina da ligação com o Pai. Ciência divina da ligação com o Pai, que certamente para nós aqui poderia ser traduzida a ciência divina da paz. É nesse curso em que cada um de nós, ou é nesse curso que cada um de nós nos matriculamos ao aceitarmos o convite de Jesus. É nessa esteira de aprendizado, nessa jornada de iluminação que cada um de nós adentrou, a partir do momento em que ouvimos aquele chamado, em que ouvimos aquela promessa, deixo-vos a paz. E aqui estamos todos nós, alunos que somos, partilhando das nossas experiências, daquilo que pudemos vivenciar com Jesus e com essa bendita doutrina, a fim de que possamos caminhar com mais segurança, com mais velocidade mesmo na direção desse horizonte que nos espera. E a nossa história hoje, ou a nossa reflexão por entender essa ciência divina da paz, esse curso em que todos estamos inseridos, vai tomar como norte ou como ponto de partida também a jornada de um outro aluno, como nós, que se matriculou nessa ciência, com o Evangelho do Cristo, e pôde enfim alcançar esse, que é o estado que todos almejamos, esse estado de paz. Desde a sua adolescência, não desejava outra coisa senão essa paz, esse equilíbrio, para bem conduzir a sua vida, para colocar ou aplicar a sua vida ao serviço a Deus, que desde a mais tenra infância atraía a sua atenção. Educado que foi ele pelos melhores mestres do seu povo, da sua raça, por Gamaliel, educado também nas escolas de Atenas, a universidade que tinha em sua cidade natal, Tarso. Enfim, um jovem que desde a mais tenra adolescência vinha se preparando ou vinha almejando alcançar essa paz, essa promessa das Escrituras àqueles que buscavam a Deus. Assim foi, os anos passaram e os resultados vieram coroar o seu esforço e a sua busca, a sua perseverança, a sua disciplina. Havia ele já, com 30 e poucos anos, conquistado muitas e muitas coisas. Mas uma coisa ainda o incomodava. Não havia ele ainda encontrado aquele que era o seu anseio de juventude. Embora usufruindo de todas as prerrogativas e privilégios do seu povo, ele que era alguém dotado de boa parte dos atributos ou das conquistas que hoje ainda a grande maioria das consciências procura, não havia ele ainda encontrado aquela paz. A paz da qual falavam os profetas, a paz da qual falava as Escrituras. Embora buscasse em toda parte, nas muitas conquistas que tinha, como que uma sede ainda premia o seu coração. E é nessa condição que o vamos encontrar por volta do ano 30, em Jerusalém. 35, melhor dizendo. Nessa busca por encontrar ainda essa paz. Já havia conquistado o prestígio, o reconhecimento de muitos, dado o prodígio do seu intelecto, da sua capacidade argumentativa,
Era um jovem muito promissor, diziam todos. E as conquistas se multiplicavam. A influência, o prestígio, além da juventude, além da beleza, do porte atlético, além das conquistas no sinédrio, o cargo, a influência, o prestígio, a fortuna, oriundo que era de uma família de muitas posses, o seu pai era detentor de muitas caravanas que comerciavam em toda aquela região, na Síria, na Arábia, em Israel. Em suma, havia ele alcançado, invejavelmente para muitos, aos 30 anos de idade, quase todas as conquistas que muitas consciências ainda acreditam ser a fonte da estabilidade, do equilíbrio, talvez da paz, da felicidade. Mas, infelizmente para ele, percebia que ainda não havia encontrado aquela paz. E essa dor, ou esse paradoxo, o incomodava ainda mais naqueles tempos, quando passou a conhecer alguns homens e mulheres muito simples, que, ao contrário dele, não tendo quase nada do que ele tinha, nem as prerrogativas da fortuna, nem os recursos da influência, do prestígio, nem as amizades importantes, nada disso. Pessoas, homens e mulheres simples que muitas vezes não tinham nada mais que a própria vida e os companheiros, mas que, incrivelmente, para ele, conseguiam apresentar, conseguiam expressar uma serenidade, uma paz invejável. Chegava-o a assombrar a força daqueles homens e mulheres que muitas vezes, relegados ou excluídos pelo mundo, ao último dos planos, muitas vezes abandonados, perseguidos, caluniados, difamados, sabiam encontrar uma serenidade, uma força que ele invejava. Especialmente um deles, que chamou muito a atenção desse jovem, à época, Saulo de Tarso. Um jovem chamado Estevão, com quem ele travou contato, ele que havia se aproximado daqueles homens e mulheres para conhecer melhor a doutrina que seguiam, doutrina essa que logo viria ele pensar era uma doutrina perigosa, porque poderia prejudicar, poderia desviar as consciências e os corações da verdadeira doutrina ou da verdadeira lei de Deus, a lei de Moisés. Havia ele, portanto, se aproximado daquela comunidade para melhor estudá-los, e esse jovem, então, lhe chamou profundamente a atenção. Estevão. Não sabia ele do seu passado, não sabia ele de onde vinha, mas algo ele tinha de admitir no mais íntimo do seu coração. Quando ele falava de Deus, quando ele falava das Escrituras, havia uma força desconhecida naquele verbo. Havia ali uma força muito poderosa, que logo para ele pensava, é preciso combater. E é assim que nessa busca ainda por se encontrar, ou por encontrar essa paz, inaugura ele um movimento de perseguição. Começa ele a perseguir aquele grupamento, em especial aquele jovem que o havia marcado tão profundamente. Mal sabia ele que estava adentrando, iniciando, matriculando-se no curso dessa ciência da paz. Com capítulos difíceis, dolorosos, é claro, mas que lá na frente haveria ele de ver que bênção não foram todas aquelas experiências. Travando contato com aquele jovem, ele consegue o seu intento, aquilo que fazia questão, consegue condená-lo à morte. E é então que, diante daquele jovem, já às vésperas de morrer apedrejado a seu mando, descobre ele que, na verdade, era aquele jovem o seu cunhado. E que, na verdade, a sua esposa querida, a sua querida Abigail, era a irmã que Estevão buscava toda a vida reencontrar. Assim como Estevão era o irmão do qual ela tanto falava e do qual ela havia pedido tanto que ele a ajudasse a encontrar. E é ali que ele começa a ler mais profundamente os parágrafos dessa ciência divina, quando na boca daquele homem, prestes a desencarnar, ou da boca dele, ele pode então ouvir uma voz amorosa, uma voz
embalada numa força por ele desconhecida até então, que lhe dizia a ambos: Cristo vos abençoe. Saulo deve ser muito generoso e bom, minha irmã. Serviu Moisés até o fim. Imagina só quando ele conhecer a Jesus. Seja para ele uma boa companheira. Poucas barreiras seriam capazes de resistir à força de uma exemplificação assim tão profunda. Embora achando que houvesse resistido, ali abriu-se uma brecha. Uma brecha que dali por diante só haveria de se expandir, de se alargar. Enfim, um muro que os separava ainda de uma experiência mais profunda com aquilo que ele tanto almejava, a paz, havia se aberto. Graças ao esforço, graças ao exemplo de Estevão, uma brecha havia se aberto naquela alma, por meio da qual Jesus agora iria atuar. Começava, enfim, a preparação de Saulo. Começava, enfim, toda uma transformação interna nessa sua busca. A começar pela renovação do que era a paz. A começar pela renovação de como ele poderia alcançar aquilo que chamava por paz. É assim que vamos vê-lo encaminhando-se para Damasco, ainda nas perseguições aos cristãos, agora perseguindo aquele que havia convertido a sua noiva amada. Vinha ele caminhando por aquele deserto, fazendo essa retrospectiva que aqui agora fazemos. Havia voltado à sua juventude, havia vislumbrado toda a sua vida e vinha se perguntar o porquê de ainda não haver alcançado aquela paz. Como explicar aquela aparente contradição? A serenidade neles, naqueles que não tinham as escoras do mundo, que não tinham aqui no que se apoiar, e ele, tão bem apoiado aqui no mundo, faltando esse recurso interior para o sustentar na jornada. Era esse o questionamento que vinha em sua alma, uma alma sedenta. Mais do que caminhar apenas no deserto físico, caminhava Saulo num deserto interior. Fazendo, enfim, esses que são os questionamentos que cada um de nós, penso, fazemos, quando, enfim, nos dispomos a nos matricular nesse curso, nessa ciência com Jesus. Será que o que eu tenho buscado até aqui tem sido capaz de me conferir a paz? Ali, pela primeira vez, talvez, ele se dispunha a questionar as suas metas de vida, os seus objetivos, o que ele entendia por paz. Fazia ele um recenseamento interior. E é nesses momentos de recenseamento, quando paramos e refletimos para onde estamos indo, o que estamos a buscar, o que temos conquistado, tem sido capaz de nos doar a paz que tanto almejamos. É nestes momentos que, enfim, Jesus consegue encontrar espaço e nos ajudar. É nesses momentos de recenseamento íntimo que Jesus começa a nascer em nossa alma, que a sua proposta, essa ciência, começa em nós a se desenvolver. Como diz Humberto de Campos, de uma maneira muito perspicaz, numa mensagem intitulada Natal Simbólico, não é por acaso o fato de Jesus ter nascido numa época de recenseamento. Queria ele nos ilustrar que é nos momentos de recenseamento interior que encontra ele espaço para adentrar em nosso coração. Com a brecha aberta por Estevão, por meio dela, pôde então Paulo, ou Saulo à época ainda, vislumbrar um novo sol, que o convidava, enfim, a repensar em sentido mais profundo essa que tinha sido, ou vinha sendo até então, a busca de sua vida. O que estás a buscar, Saulo? Ou de que maneira acreditas que poderá conquistar essa paz? Trazendo-lhe então já a primeira das grandes lições dessa ciência. Não é a paz algo a alcançar. Não é a paz uma meta, não é a paz uma conquista exterior, não é a paz um objetivo, é a paz muito mais uma maneira de caminhar.
uma maneira de caminhar. E como que fortalecendo esse conceito em sua alma, ao aparecer para ele, Jesus lhe dá uma lição implícita, e também a todos nós, quando por 3 dias lhe coloca naquela posição de cegueira, como a dizer, não é essa uma busca, Paulo, que se possa fazer apenas com os sentidos da matéria. Não é essa uma busca em que teremos a nos guiar apenas os nossos olhos materiais. É, acima de tudo, Saulo, essa uma busca do coração. Uma busca interna. Não por algo que possamos tocar, por algo que possamos estocar, por uma pessoa que possamos, entre aspas, possuir ou ter ao nosso lado. Antes de mais nada, Saulo, é essa uma busca em que se pede principalmente uma renovação de olhar para a vida. Uma renovação de propósitos, de metas. Ali ele começou a entender aquilo que Pedro também entendeu, como todos os outros apóstolos, e que foi muito bem lembrado aqui pelo Simão, que muito mais do que uma busca, a paz envolve uma continuidade ou um modo de nos conduzir e nos guiar pela vida. Ali ele começou a entender que muito mais do que um ponto a chegar, algo a conquistar, era a paz, esse novo modo de caminhar. Como disse Pedro na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 11, busque a paz e siga. Em outras palavras, muito mais do que buscar, do que almejar, é a partir de então passar a nos guiar pelos caminhos da vida, atendendo a esse propósito da paz. Essa maneira de nos guiar. Porque é assim muitas vezes que nos portamos. Ansiamos pela paz, buscamos a paz em todos os lugares, nas circunstâncias. Mas já nos anunciava o Jesus desde há muito, que esse reino de Deus, esse reino interior, não vem com aparências exteriores. Em outras palavras, não são as circunstâncias que o trazem, não são as pessoas, não é nada daquilo que venha de fora que possa nos dar isso. É, antes de tudo, essa maneira de nos guiar pela vida. Ao comentar esse versículo, no livro Fonte Viva, capítulo 79, Emmanuel vai nos dizer que muitas pessoas, poderíamos dizer até todas as pessoas, buscam a paz, mas são raros aqueles que a querem seguir. São raros aqueles que entenderam que a proposta agora é de ajustar a nossa vida aos propósitos divinos. Que a proposta dessa ciência da paz é, na verdade, ajustar os nossos caminhos segundo as orientações divinas que existem para zelar, para nos ajudar a conquistar esse estado de espírito, como ajudar aos outros a conquistá-lo também. A ciência da paz será, sobretudo, aprender a extrair de cada circunstância da jornada, da caminhada, um motivo a mais para enriquecer a nossa alma. Aprender a extrair de cada recurso que Deus nos deu, uma ferramenta a mais para enriquecer a nossa alma. Essa será essencialmente a ciência da paz. Não apenas buscá-la, mas segui-la. Ajustando a nossa vida ou a nossa caminhada daqui por diante aos propósitos divinos. Como dirá também Emmanuel nessa mesma mensagem, é preciso conceber que, se todos procuram a paz à sua maneira, a paz legítima resultará do equilíbrio entre os nossos desejos com os propósitos do Senhor, aonde estivermos, na posição em que estivermos. Em outras palavras, uma maneira de caminhar. Não uma meta, não um objetivo, não uma conquista, mas uma maneira de enxergar a vida, uma maneira de lidar com a vida, e é isso que Jesus queria demonstrar, dando a ele novos olhos, nova visão. Eis que agora sim, Saulo, vais começar o curso efetivo na ciência da paz, da pacificação interior. Percebendo que, portanto,
é essa paz algo que demanda também de nós um compromisso. Esse compromisso de nos ajustarmos com essas leis. Esses compromissos de criarmos espaço interno em nós para albergar esse dom divino, esse dom da paz. Jesus não a deu, Jesus apresentou, deu-nos a sua paz como o mais precioso legado do Evangelho. Mas é preciso que agora, cada um de nós, como Saulo fez, façamos esse exercício de nos preparar para albergar, para acolher essa paz, ajustando os nossos esforços ao impulso renovador do alto, que nos conduz nesse caminho, nessa jornada, de uma paz cada vez mais crescente, de uma experiência cada vez mais profunda nessa divina ligação com Deus. Então ele inicia esse curso, ele inicia essa preparação, vai ao deserto e ali assume algumas das disciplinas essenciais para avançarmos nessa ciência da paz, que Emmanuel irá nos definir no livro Paulo Estevão, quando nos fala da sua experiência após o deserto, nos fala da sua experiência após o trabalho como tecelão. E virá dizer então que agora era ele alguém bem diferente. Não era mais alguém que apenas buscava aquela paz, que por anos foi o seu objetivo central. Era alguém que, enfim, por segui-la, começava agora a senti-la. Por isso vai dizer Emmanuel, a solidão, as disciplinas austeras e o tear laborioso lhe haviam enriquecido a alma de luz e serenidade. A sua alma agora estava enriquecida, graças a essa sua disposição em se harmonizar com os estatutos que o Cristo ali apresentava no Evangelho. Graças a essa sua disposição em agora de fato associar a sua ação à vontade divina, porque antes eram muito mais desejos seus do que propósitos do Senhor. Agora sim, os propósitos do Senhor começavam a preponderar e enfim começava ele a criar o espaço para receber a paz do Cristo. Talvez por isso, a primeira fase que todos nós cristãos deveríamos ouvir e gravar bem em nossa mente, ao adentrarmos nessa escola do Evangelho, nessa ciência divina da paz, será a frase, não por acaso, do precursor, quando irá dizer, endireitai os caminhos do Senhor. Como nos dizer que, essencialmente, o grande trabalho a fazermos é, primeiramente, endireitarmos a nossa jornada, endireitarmos a nossa vida, porque então, naturalmente, o Senhor virá. Aplanando os nossos sentimentos, endireitando os nossos caminhos internos, Jesus encontrará espaço livre para trafegar em nossa alma, semeando essa paz que dulcifica o nosso coração. Ao comentar esse versículo de João, essa fala de João Batista, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 16, é justamente isso que Emmanuel irá dizer. Para sentirmos a presença santificadora do Cristo em nossas vidas, é preciso primeiro endireitar os caminhos que temos percorrido. Porque muitas vezes queremos senti-lo, queremos ou ansiamos por essa paz que Ele promete, mas não estamos dispostos a abandonar os caminhos da indisciplina, os caminhos da mágoa, os caminhos do remorso, os caminhos do ódio, os caminhos da preguiça. Clamamos que o Cristo venha, mas não criamos o espaço, não criamos a abertura para que Ele possa adentrar. E por nos amar e por isso nos respeitar, Ele sabe esperar. Não vai Ele violentar a nossa consciência, abrir o nosso coração à força. Ele espera que cada um de nós possa endireitar esses caminhos. E então Ele virá. Tenhamos a certeza, então Ele virá. Suave, como o príncipe da paz que é. Príncipe, este que adentra o nosso coração e vai aos poucos preenchendo de novas luzes, de um novo olhar, de novos sentidos, de novos propósitos, de nova força para caminhar, desde que saibamos endireitar esses caminhos. E é o que Ele se propôs aqui a fazer. Preparar-se, preparar um ninho acolhedor para essa paz.
E apresenta-nos aqui Emmanuel 3 aspectos essenciais: solidão, disciplinas austeras e tear laborioso. Solidão não no sentido do insulamento, não no sentido da fuga aos nossos deveres, aos nossos compromissos. Sabemos, aprendemos com a doutrina espírita que, na verdade, é justamente a convivência, a vida em sociedade, seja ela a microsociedade do lar, seja ela a sociedade da casa espírita, seja ela a sociedade, a humanidade como um todo, é dali que tiramos ou extraímos os tesouros, as virtudes da convivência. A pedra de toque da virtude, dirá Kardec no livro Céu e Inferno, é a vida em sociedade. Mas aqui se trata de um outro tipo de solidão. Solidão essa que o mundo moderno muitas vezes tem nos feito privar. A solidão de estarmos com nós mesmos. Um momento de orar, um momento de meditar, um momento de mergulhar em nós mesmos a fim de que possamos realmente entender o que vai aqui no coração. Me recordo de uma fala de Jesus, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, 31, que depois vai ser comentada por Emmanuel de maneira brilhante no livro Fonte Viva, 147, Refugia-te em paz. E o versículo é daqueles que a gente fica pensando, bom, daqui não dá para tirar nada. O versículo diz simplesmente, e haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo para se alimentar. E Emmanuel consegue tirar dessa simples frase lição preciosa. Como a nos dizer que essa frase descreve muito o nosso mundo de hoje, em que vamos, voltamos, corremos para lá e para cá e não temos tempo para parar, estar conosco, orar, como dizia Jesus, adentrar o nosso quarto interno, fechar a porta e com Deus falar. É dessa solidão que se fala, e é essa solidão que ele aprendeu a cultivar. Momento para isso, momento para conviver, mas dessa nós precisamos nos alimentar. Porque é essa que nos permite enxergar o que há em nós, é essa que nos permite silenciar o entorno, para que enfim possamos ouvir a voz que muitas vezes não queremos escutar, a voz que grita internamente, convidando-nos à mudança, convidando-nos a nos renovar, voz essa que é abafada muitas vezes por nós com os ruídos do mundo, o excesso de ação, o excesso de ocupação que nos impede de silenciar, de escutar, de alimentar em nós essa solidão que é também necessária. Esse foi o primeiro recurso que ele soube fazer nessa ciência divina da paz. Buscar esse momento de estar consigo. Buscar esse momento de acalmar, de parar, de esperar um pouco, de sentir. Seguido também pelas disciplinas austeras. Entendendo a disciplina não como aquilo que nos limita, não como a grade que venha nos prender, mas, sobretudo, como a chave que nos possa libertar. Disciplina do discípulo. Tem disciplina aquele que se coloca como discípulo. É convidado a submeter-se ou a conduzir-se pela disciplina que Jesus nos apresentou. Disciplina para com o nosso corpo, disciplina para com a nossa alma. A disciplina de estudar, a disciplina de orar, a disciplina de trabalhar, a disciplina de zelar pelo nosso corpo. Como esperar, de fato, a paz se não estamos dispostos a nos disciplinar? Como esperar que a paz possa morar no mesmo recipiente, no mesmo local, em que a indisciplina de emoções, a inveja, o ciúme, os hábitos infelizes, sem, portanto, nos disciplinar e construir esse novo mundo interior, é impossível albergar essa paz. É preciso fazer esse trabalho interno em nós. Que se faça também trabalho, tear laborioso. Essa capacidade nossa de, com esse novo equilíbrio interior, aprender a melhor conjugar os fios que a vida nos dá a fim de construirmos a obra, o tapete. Não era ele tecelão por acaso. É essa ciência da paz, a ciência de conjugar também tudo que a vida nos dá e transformar isso numa obra bela, uma obra-prima. Conjugar os fios tecidos os mais diversos e dali retirar algo de proveitoso. Na santa atividade de trabalhar, de exercitar, de colocar-se em movimento, buscar a paz e segui-la.
Então é essa a ciência que ele foi aos poucos aprendendo a estudar, a cultivar, e por isso foi aos poucos enriquecendo a sua alma dessa luz, dessa serenidade, porque aprofundava a sua comunhão com o Criador, graças àquilo que aprendeu com Jesus. É isso que também Emmanuel vai nos dizer no livro Vinha de Luz, capítulo 65, intitulado Cultiva a Paz. Quando Emmanuel vai dizer, para que um homem seja filho da paz, e essa é uma expressão comum nas Escrituras, é um chamado hebraísmo, é filho de alguma coisa, aquilo que reflete os atributos daquela coisa, filho da luz, filho da paz, filho de Deus. Para que um homem seja filho da paz, é preciso que trabalhe profundamente no seu mundo interior. Trabalhe profundamente no seu mundo interior, cessando as vozes de inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Então veja só, mais uma vez, o compromisso assumido de ajustar a nossa caminhada àquela proposta pelo livro da paz, o Evangelho, que descortina para nós essas leis eternas, garantia, apanágio da nossa paz. Cessar internamente as vozes da inadaptação, tudo aquilo que nos afaste do amor, do bem, da humildade, do perdão. Ajustar tudo isso, evitar essa desarmonia para então nos reaproximarmos, nos reintegrarmos a essa caminhada que o Cristo nos propõe. Dirá ele mais adiante, nessa mesma mensagem, complementando: ninguém atinge o bem-estar em Cristo, não o bem-estar exterior. Já aprendemos agora, como outra disciplina dessa ciência divina da paz, que é uma paz que nasce por dentro. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, disciplina elevada de sentimentos e iluminação do raciocínio. Mais uma vez, o trabalho interior, a preparação para que, enfim, sejamos capazes de albergar a paz que Jesus nos legou. Paz que é a felicidade mais profunda, mais duradoura que possamos albergar. Na definição dos Espíritos, na questão 921, falam-nos eles dessa felicidade relativa que agora podemos alcançar. E são claros quando nos dizem: o homem é quase sempre o obreiro da sua infelicidade. É justamente por essa inadaptação à vontade divina que criamos para nós tantas aflições, perdendo o divino dom da paz. Mas, praticando a lei de Deus, se forrará ele a muitos males, e será tão feliz quanto possível for na condição espiritual em que está. Graças à sua disposição em praticar essas leis, buscar a paz e segui-la. Percebendo, portanto, o compromisso de cada um de nós em criar esse espaço para sentir essa paz. Por isso, Emmanuel segue dizendo: os olhos calmos e profundos atestavam os novos valores do Espírito. Entendera, finalmente, aquela paz desconhecida que Jesus desejara aos discípulos. Agora, enfim, começava ele a senti-la. Sabia agora interpretar a dedicação de Pedro, a tranquilidade de Estevão no instante da morte ignomiosa, o fervor de Abigail e as virtudes morais dos frequentadores do caminho. A autoeducação, na ausência dos recursos da época, ensinara-lhe a alma ansiosa o segredo sublime de se entregar ao Cristo para repousar em seus braços misericordiosos e invisíveis. Havia ele agora entendido a diferença entre a paz que o mundo propõe ou promete e a paz que o Cristo nos dá. Promete-nos o mundo a felicidade sem aflições e acaba por nos dar muitas vezes as aflições. Promete-nos o Cristo a paz sem isenção de aflições e acabamos enfim por encontrar esse estado interior que independe das circunstâncias externas, e é essa outra lição que pôde ele aprender. O segredo da paz em Cristo com o máximo de lutas ao seu redor. Muitas lutas, muitas dificuldades, muitas dores, mas agora a serenidade de quem havia encontrado uma paz nunca desencontrada, mesmo com tudo que tinha lá atrás. Havia perdido muito daquilo que eram os recursos que ornamentavam a sua personalidade,
mas havia agora enriquecido profundamente a sua alma em espírito, em verdade. Esse é o segredo da paz em Cristo. Não isenção de lutas, não isenção de dificuldades, mas sim uma capacidade de extrair de cada dificuldade o tesouro precioso da experiência, da vida. É por isso que vai ter ele a sua primeira grande experiência de êxtase, sentindo uma paz profunda. Na definição de Emmanuel, sentia ele que ele alcançava a região da paz divina que Deus confere aos seus filhos após imensas lutas por conquistarem a si mesmos. Vejamos só que paradoxo, justamente quando estava ele a sofrer 39 chibatadas após ter sido preso em Corinto. Teve ele ali, paradoxalmente, a sua primeira grande, profunda experiência de paz com o Cristo. Tão profunda que chegou a adormecer. Imagine só, levando 39 chibatadas, ser capaz de adormecer. Quão profunda não era essa experiência que ali ele vivenciava. Havia enfim entendido o segredo de entregar-se ao Cristo, às suas mãos internamente, para que por meio de nós pudesse ele agir e espargir o bom perfume da sua paz. É isso que ele aprendeu. Nesse processo paulatino, nesse processo demorado, que demanda de nós paciência, que é justamente outra disciplina dessa ciência da paz. Na definição de Emmanuel, no livro Rumo Certo, capítulo 6. É a paciência, a ciência da paz, porque de fato, como esperar esse resultado lá adiante, se não tivermos a paciência de buscar? Se não tivermos a paciência de continuar, de buscar e seguir essa paz? Paz que é o que se faz crescente na medida em que aprofundamos essa nossa conexão com Deus. Porque aprendemos também com os Espíritos que é a felicidade relativa ao nosso grau de evolução. Quanto mais avançamos, quanto mais seguimos, mais se aprofunda essa experiência. Poderíamos dizer que não há um limite. É uma experiência que cada vez mais se faz aprofundar, cada vez mais faz embelezar a nossa alma, enriquecer o nosso coração de alegrias, de glórias sempre crescentes e triunfantes. É o que ele foi aprendendo na ciência da paz ou também na paciência. Talvez por isso tenha dito Jesus, Lucas 21:19, com a vossa paciência ganhareis as vossas almas. É na paciência de perseverar, de continuar, de aprender a enxergar para além da circunstância difícil, de aprender a enxergar além, de saber esperar, que haveremos um dia de conquistar a nós mesmos. E como é essencial essa virtude nos tempos de hoje, em que praticamente temos perdido a capacidade de esperar, em que a velocidade do mundo que nos cerca praticamente nos desensinou a esperar o tempo da natureza, a perceber que sem paciência nada se constrói de duradouro, nada se constrói de eterno, porque o tempo só é capaz de respeitar aquilo mesmo que ajudou a construir. E é por isso que é a paciência, essa ciência da paz, a ciência de aprender a esperar, para enxergar o que a vida quer nos ensinar com cada circunstância. Mas um esperar que não se faça inércia, um esperar que se faça ação, que se faça continuidade, e talvez por isso tenha também definido Emmanuel que paciência é obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Talvez por isso tenha ele também definido que é a paciência, uma esperança operosa, aquela que faz tudo o que está ao seu alcance e que dali por diante sabe esperar o tempo de Deus, sabe esperar a resposta divina aos nossos anseios mais profundos. Como precisamos novamente aprender a esperar, a cultivar essa ciência da paz, que nos faz agir com serenidade, que não nos faz agir no impulso, que muitas vezes nos traz anos de aflição. É preciso aprendamos a recuperar essa capacidade de pacientarmos, de esperarmos, de sermos pacientes. Porque só com a paciência
Conseguiremos nós extrair das circunstâncias da vida o melhor que tem a nos dar. E isso ele soube muito bem grafar na sua carta aos Romanos, capítulo 3, ou melhor, capítulo 5, versículos 3 a 5, quando diz: e nos gloriamos também nas tribulações, porque das tribulações nasce a paciência, da paciência nasce a experiência. E a experiência não gera confusão, porque nos traz a esperança, que é o amor de Deus derramado em nosso coração. Olha que feliz ciclo. Só aquele que aprendeu essa ciência da paz, essa nova maneira de se relacionar com o dia, com cada circunstância, aprendendo a esperar e a cada uma delas extrair o que há de melhor, consegue fazer essa ponte entre as tribulações e a experiência que gera esperança. Só os pacientes conseguem conservar, em meio às tormentas, a tribulação. Pacientes que são porque aprenderam a enxergar, pelas lentes do Evangelho, a vida com um novo olhar. Agora, o horizonte que se nos abre é infinito, e diante do infinito é mais fácil esperar. Nesse reajuste de perspectiva, é mais fácil suportar, porque agora, tendo como pano de fundo o infinito que o Evangelho vem a nos descortinar, toda circunstância, por mais difícil seja ela, é bem pequena, se temos a eternidade a considerar. Quando se sobe, quando se está, por exemplo, viajando lá do alto, as coisas parecem passar mais devagar aqui embaixo. É o que fazemos quando nos elevamos nesse preparo, nesse cultivo da paz, da paciência. Nós entramos num novo ritmo de vida e aprendemos a colher de cada dia o máximo que Ele possa nos dar. Por isso é, talvez, também na definição de Paulo, a caridade paciente. Porque quando enchemos o nosso coração dessa caridade, desse amor do Cristo, que agora conseguimos albergar, tornamos-nos mais pacientes, percebendo a paciência que Ele tem tido para conosco, percebendo a obra de paciência amorosa que Ele nos deu a oportunidade de participar. Já imaginamos? Só para preparar a moradia para que aqui pudéssemos estar, experienciar a vida e evoluir, esperou Jesus 4,5 bilhões de anos. É ou não é uma paciência amorosa? Quando sentimos essa paciência amorosa nos envolver, fica mais difícil de nos impacientar, porque vemos o quanto temos recebido disso tudo, e sob esse novo olhar, o olhar da caridade que é paciente, aprendemos um pouco mais a esperar. Como agricultor que, amando a terra, amando a semente, sabe esperar. Como a mãe que, amando o seu filho, enxergando o futuro, sabe esperar. Como Deus, aquele que vive na eternidade, sabe esperar que cada filho seu trilhe a jornada até um dia nele chegar. Paciência. Paciência que nasça do amor. Paciência que seja agora essa nossa capacidade de, no bom sentido, realmente colher cada dia. Um carpe diem, no sentido mais espiritual e mais profundo que possa existir. Aprender a enxergar o verso de cada circunstância, porque é muitas vezes no verso onde está o tesouro, o poema mais belo. Se olhássemos em cada experiência, não pela experiência em si, por aquilo que podemos agora enxergar, mas aquilo que ela vai gerar, como seria diferente a nossa maneira de encarar a vida? Mas isso só consegue quem sabe cultivar a paciência. Retirando de cada tribulação mais e mais paciência. Paciência que gera experiência, experiência que traz esperança, que enriquece essa nossa alma agora e nos fortalece para a jornada, para a caminhada. Por isso irá falar Kardec tanto para nós, dessa mudança de olhar, de perspectiva, um novo enxergar que o Espiritismo, desdobrando o Evangelho do Cristo, vai nos ensinar. Diante do infinito que agora temos, o que são alguns anos de luta? O que são alguns anos de esforço? Nada. Aprendamos a esperar.
E fazendo assim, avançando nesse curso divino de desenvolver em nós essa ciência da paz, estaremos, enfim, abrindo, preparando o nosso coração para que a paz do Cristo possa aqui habitar. Felizes os que assim fizerem. Sentirão então a presença desse amor inconcebível a dulcificar o nosso coração, a serenar as nossas emoções, a clarear o nosso olhar, a abrir novos horizontes e nos convidar, sobretudo, a servir. Descobriremos alegrias outras, infinitamente mais capazes de nos trazer, de enriquecer em nós, em nossa alma, a paz. Alegrias, trabalhos, esforços que antes desconhecíamos, graças a essa nova presença que agora podemos sentir. Foi essa a trajetória que esse aluno percorreu. Daquele que simplesmente buscava a paz, aquele que por 30 anos, submetido ao estudo e à vivência dessa ciência, pôde enfim concretizá-la em si, a ponto de chegar a dizer que já ao final da vida, não era mais ele quem vivia, era enfim já agora o Cristo que vivia nele. E onde vive o Mestre, está a paz. Com o Mestre em nós, agindo por meio de nós, poderemos nós também pacificar. E no mundo de tantas discórdias, de tantas lutas, como somos convidados a pacificar? Como somos convidados a renovar esse olhar, a assumir esse compromisso de adentrarmos essa jornada educativa com Jesus, tomando o Evangelho por livro cotidiano de instrução, de educação. Renovando esses nossos horizontes, essas nossas metas, e fazendo a cada um de nós essa pergunta essencial: será que o que tenho buscado tem sido capaz de me doar essa paz? Abramos, enfim, o nosso coração para que Jesus, por meio dele, possa atuar. É feliz o vaso, ou é perfumado o vaso, que saiba transportar o perfume divino da caridade. Recordando-me aqui do Espírito Adolfo, bispo de Argel, que numa mensagem no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, vem nos relembrar justamente isso. É na caridade que deveis buscar a paz do coração. É na caridade que devereis buscar a maior ou as maiores alegrias da alma, os remédios para todas as dores. É isso que Saulo pôde encontrar. E é por isso que fez ou tornou da sua vida uma vida tão transformadora. Transformou-se a si próprio. Cultivando essa paz, pôde então irradiar. E com isso, ajudou a pacificar e segue ajudando ainda hoje a muitos. Aqui estamos, em parte, por ele. E é por isso que mais adiante vai nos dizer Emmanuel sobre a experiência que ele pôde viver, a experiência difícil daquele martírio, daquele momento culminante das chibatadas. Ele próprio estava surpreendido. Sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Não obstante sentir-se sozinho, entre perseguidores cruéis, experimentava nova confiança no Cristo. Nessas disposições, não lhe doíam as vergastadas. Debalde os verdugos espicaçavam-lhe o espírito ardente, com insultos e ironias. Na prova rude e dolorosa, compreendeu, alegremente, que havia atingido a região da paz divina no mundo interior, que Deus concede a seus filhos depois das lutas acerbas e incessantes por eles mantidas na conquista de si mesmos. Tinha uma lembrança mais viva do Cristo, a impressão de estar chegando aos seus braços misericordiosos, depois de caminhadas terríveis e ásperas, desde a hora em que havia caído às portas de Damasco. Submerso em pensamentos sublimes, Paulo de Tarso sentiu o seu primeiro grande êxtase. Sentiu que a sua alma dilatava-se ao infinito,
experimentando sagradas emoções de indefinível ventura. Olha só, quem olhasse Saulo antes, quem olhasse Paulo depois, mas mais do que isso, quem olhasse as circunstâncias exteriores de cada um, poderia encontrar aqui uma contradição, um paradoxo. Mas, à luz do Evangelho, à luz da vida do Cristo, já podemos conceber que a paz que Ele nos promete não será a paz da isenção de lutas, a paz da indolência, a paz da fuga aos compromissos. Não será a paz, a água morta, parada, mas a paz que nasce daquele que se fez água viva. O rio a caminhar, levando por onde passa vida, esperança. O rio que aprendeu a contornar cada um dos obstáculos que a vida possa trazer em busca do mar que o atrai e que saberá ele um dia haverá de alcançar. A paz do Cristo é aquela paz do movimento, da ação, da afirmação positiva de quem, mais do que ansiar por alguma coisa, mais do que esperar por alguma coisa, aprendeu a fazer, a construir, a criar, inspirado pelo alto. É essa a tranquilidade que Jesus nos promete. A tranquilidade de estarmos, de repousarmos internamente nele, para que em meio a cada luta, possamos nós aumentar e aprofundar essa nossa relação com o seu amor. E é por isso que mais adiante, agora Emmanuel, num texto muito bonito também, intitulado Tranquilidade, no capítulo 155 do livro Vinha de Luz, comentando esse versículo de João 16:33, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz, e irá nos dizer, de maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz onde a calma reinante nada significa além de estacionamento, por vezes delituoso. No conceito da maioria, a segurança reside em garantia financeira, em relações prestigiosas no mundo, em salários astronômicos. Isso, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera. Angústias da morte renovam a visão da experiência terrestre. Vale mais permanecer em dia com a luta que guardar-se alguém no descanso provisório e encontrá-la amanhã com a dolorosa surpresa de quem vive defrontada por fantasmas. A terra é escola de trabalho. Somos todos aqui, cristãos, espíritas, já aprendizes, matriculados nesse curso. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. São orientadores. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção de paz na mente do homem, para que possa ajustar-se à missão que foi chamado a cumprir na obra divina em favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir do serviço, é aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora junto de nós. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir todos os instantes da vida. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Para ele continuam as batalhas, os atritos, o trabalho e os testemunhos. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Essa ciência está ao alcance de todos nós. O livro didático aí está. Não se trata de um projeto de alguns anos, nem sequer de uma encarnação. É um projeto de vida eterna. É um compromisso de longo prazo que assumimos com Jesus. Já nos legou Ele a sua paz. O dom já foi dado. A boa nova já foi anunciada. A sua presença é certa, constante ao nosso lado. Ele mesmo nos prometeu, estaria conosco até a consumação dos séculos.
A grande pergunta que fica nessa ciência divina da ligação com Deus que estamos a estudar no Evangelho é se estamos nós também com Ele. Se da nossa parte tem se encontrado também a disposição e a abertura para que essa paz, enfim, possa reinar em nosso coração. Para que Ele, enfim, faça morada, não mais como um simples hóspede, mas como um novo morador. Disse-nos Ele no Apocalipse, capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Lembrando que esse cear nada mais é do que um símbolo naquela linguagem dessa estreita comunhão de nós para com o Divino Mestre. O banquete da paz, o banquete da luz. É esse o banquete que Jesus quer nos ofertar na hospedaria do nosso coração. A chave, no entanto, está em nossas mãos. Abrimos ou não a porta, abrimos ou não a comunhão dessa paz. Paz que se faça nova alegria no nosso coração, nova maneira de nos guiar pelo mundo e um novo olhar para cada circunstância. Paz que nos leve, que nos estimule a nos doar, a encontrar na caridade e no serviço no bem uma maneira de aprofundar cada vez mais essa ligação. Paz que possa, enfim, acalmar o nosso coração, dulcificá-lo, enriquecê-lo, sublimá-lo. Paz que possa, enfim, encantar os outros corações que ainda não a puderam encontrar. Outros corações que, como Saulo, ainda estão a caminhar pelos desertos da vida a se perguntar: onde estará a paz que eu tanto almejo? Construindo-a em nós, com o Cristo conosco, estaremos, enfim, contribuindo para que esses também a possam encontrar. Como Saulo, o aprendiz que se tornou mestre nessa disciplina, pôde nos ensinar, sigamos nós também esse aprendizado com Cristo e haveremos de encontrar aquele que é o mais precioso tesouro que uma criatura na terra poderá encontrar. A morada divina em nós. Cristo, enfim, morando e agindo em nós, por nós e conosco na construção de um novo mundo. Que cada um possa, sob a tutela desse Divino Mestre, avançar nas disciplinas, no conhecimento e, mais do que isso, no entendimento dessa divina ciência. Que cada um de vocês, nas felizes palavras de Paulo, possa sentir essa paz que excede todo entendimento na sua carta aos Filipenses e que Deus possa conservá-los todos na paz, no coração e no pensamento vinculado ao Cristo de Deus. Muita luz a todos vocês.